Aleluia, glória a Deus, que a paz esteja com todos, amém. Aleluia, eu quero que você permaneça um pouquinho em pé, quero que você ore comigo mais um pouquinho. Quero dizer uma coisa para você, Ele está aqui. Você está na casa do Pai, então fique bem livre, fica bem à vontade. Quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, eu sento, eu abro a geladeira, eu coloco o pé no sofá, porque também é minha casa. Então fique à vontade, o Pai está em casa, amém? E eu sei que Ele tem algo reservado para o seu coração, para o meu coração. Essa noite gelada, você se dispôs a estar aqui, e eu sei que Ele vai falar ao seu coração, amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero render graças à Tua presença. Ah, Senhor, não é eu, é a Sua presença, é a Sua voz, porque somente ela que fala aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada mente, que cada coração seja levado agora cativo diante do Seu trono, Pai. Deus, que não haja nenhuma alienação na mente, mas que agora, Senhor, que agora as mentes possam ser colocadas em liberdade. Toca nesses ouvidos, Senhor, para que esses ouvidos comecem a ouvir a Sua voz, o som dos céus, aquilo que o Senhor está dizendo. Deus, abre, ilumina os olhos do entendimento, traga luz, clareza, entendimento, discernimento, compreensão no Espírito, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tudo aquilo que for semeado, Senhor, seja em boa terra, que gere frutos e frutos que permaneça. Eu quero orar, Deus, em nome de Jesus Cristo, que não haja nenhuma confusão, que Satanás e seus demônios não tenham liberdade a este lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nada seja roubado, mas que tudo aquilo que o Senhor disser, Senhor, através da minha vida, Senhor, que haja um entendimento. Deus, em nome de Jesus, entra nesta casa agora. Pai, traga calma, a paz para esse coração que está tão angustiado, tão atribulado. Deus, eu quero ministrar a Sua paz, a paz que o mundo não conhece, mas a paz que o Senhor nos deixou. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da verdade, nos envolve em Ti, nos envolve em Ti, nos envolve em Ti. Queremos ouvir somente a Tua voz, queremos sentir sim a Sua presença. A liberdade do Teu Espírito, 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 a liberdade do Teu Espírito. A liberdade do Teu Espírito, a liberdade do Teu Espírito neste lugar, a liberdade do Teu Espírito em cada casa, aonde, Senhor, essa transmissão está chegando. A liberdade do Teu Espírito. Aleluia. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Eu sou a Karina, casada com o Denilson. Estamos casados há quase 18 anos. E esse é o mês da família, um mês bem desafiador, né? Falar um pouquinho para a família. Mas eu estou aqui porque a minha família tem me respaldado. Eu estou aqui porque eu tenho sido aprovada lá dentro. Porque é muito fácil a gente falar uma coisa que a gente não vive. Mas tudo aquilo que você falar, eu acredito que Deus vai fazer você viver. Mas é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso você falar daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem sido aprovada. E a gente está junto há quase 18 anos. Eu casei com 16 anos e ele com 21. Loucura, né? Da dona Cida e do seu Pedro. Tiveram que assinar o meu casamento. Mas foi a melhor coisa que eu fiz depois de aceitar Jesus. Porque a gente cresceu juntos, a gente conquistou muitas coisas juntos. Muitas vezes pensamos em desistir,
quebrar a nossa aliança. Muitas vezes o inimigo fez tudo para quebrar esta aliança. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E antes de qualquer coisa eu quero dizer para você que Deus não é a favor do divórcio. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não permita que o inimigo quebre essa aliança. Você jurou, você fez um voto que era até o final. Então permaneça, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas não sejam fáceis. Casamento não é fácil. É a união de duas pessoas. Pelo menos eu e Denise somos bem diferentes. Eu falo, amor, você é o fogo, eu sou a água. Nós somos totalmente diferentes. Mas nós temos um propósito e um Deus que nos une. Então não desista da sua casa. Não desista da sua família. Permaneça, creia, ore, jejue, se gaste. Se deixe ser gasta naquele casamento. Mas não desista. Não desista. Vale a pena. Hoje eu estou colhendo fruto porque eu não desisti. Um dia eu cheguei em casa e eu falei, eu vou embora, chega. Mas eu sei que foi o Espírito Santo que não deixou eu sair. E hoje eu estou colhendo o fruto daquilo ali. Não é fácil. Quando na hora da dificuldade, na hora daquelas brigas pentecostais, não é fácil. Mas o Senhor nunca disse para nós que nada seria fácil. Ele não veio trazer paz, mas espada. E eu não consigo imaginar você com uma espada lá na rede. Não. É espada para você lutar. E uma coisa que eu lembrei, nem está aqui no meu esboço, mas eu estou sentindo no meu coração de falar. E eu falei para ele que ele é livre, ele vai falar como ele quer. É que quando a gente estava na nossa lua de mel, no terceiro dia, lá em Guaratuba, na praia, bem lindos, eu tive um sonho. E eu sonhei que a gente passava por muitas dificuldades, a gente passava por umas provas, bem longo assim o sonho. A gente levava pessoas nas costas, pessoas de cadeira de roda, a gente orava e era curada. Umas coisas bem lindas. E a gente subia montanhas e arrastava pessoas. E a gente descia para as águas e a gente colocava pessoas de cadeira de roda assim nos nossos ombros e a gente passava. E no sonho sempre era eu e ele. E quando a gente terminou toda aquela etapa, eu vi um homem com um terno preto e ele entregou uma flauta na mão do Dê e uma harpa na minha mão. E faz uns 15 dias eu estava vindo aqui para a igreja e eu mandei um áudio para ele. Eu falei, amor, eu lembrei daquele sonho. Eu não sei porquê, mas eu lembrei daquele sonho. Então eu acredito num propósito maior do que simplesmente nosso amor. Acredite num propósito maior no seu casamento. Há um propósito maior. Então não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento. Seja uma geradora de paz lá dentro. Ande na contramão do mundo, ande na contramão daquilo que o inimigo está dizendo para você, que o mundo está ditando para você. Para que ficar? Vai ficar sofrendo. Eu acredito num divórcio quando dentro da sua casa você está sofrendo algum tipo de ameaça. Ai sim, não se submeta a isso. A gente passou esse processo com a Bruna. Ela sofreu bastante tipo de violência dentro de casa. E ali sim, a gente teve que tirar ela, a gente teve sim que apoiar um divórcio, porque ela estava, a qualquer momento ela poderia amanhecer morta. Mas fora isso, diga não ao divórcio. Diga não à separação. Amém? E eu quero falar um pouquinho que o casamento, ela é uma feliz celebração do amor. E ele é um santo ministério de duas pessoas que se tornam uma. O início de uma vida uma vida comum e de compromisso. O casamento é um mandamento de Deus e ilustra seu relacionamento com o seu povo. Portanto, não pode existir tragédia maior do que a violação desse voto sagrado.
Não existe nada maior do que quebrar essa aliança. O casamento, ele representa o relacionamento de Deus com a igreja. E eu quero contar uma história para você de um profeta que se chama Oséias. Deus ordena esse santo homem de Deus a buscar uma esposa. Mas ali Deus já revelou para ele que essa esposa seria infiel. Você faria uma aliança com alguém que você soubesse que seria infiel com você? Você faria? Oséias fez essa aliança. Ele obedeceu à voz de Deus. Muitas vezes Deus vai nos colocar em alguns tipos de situação que a gente não entende, mas a gente só basta obedecer. Muitas vezes você não precisa nem compreender, só obedecer à voz dele. Só obedecer aquilo que ele está dizendo. Muitas vezes sem vontade, muitas vezes não entendendo, mas permaneça na obediência. Deus dá direção a ele para casar com uma prostituta do tempo pagão. E o que acontecia ali? Os homens iam até aquele templo e eles mantinham relações sexuais com as prostitutas. Eles acreditavam que se eles tivessem relações sexuais ali, eles iam ser abençoados, eles iam ser prósperos, eles iam ter riquezas. E um deus que se alimentava daquela imoralidade era Baal. E Baal, ele entra para destruir a família. Ele quer o seu primogênito. Ele quer tudo que é primeiro da sua vida, ou tudo aquilo que você considera primeiro. Então Oséias, ele obedece à voz de Deus. Ele escolhe aquela prostituta, e o nome dela é Gomer. Gomer e os seus filhos, e aquela família, ela representa a infidelidade. Eles tornam-se exemplos vivos de Israel. O livro de Oséias é uma história de amor, trágica e verdadeira. Ela fala sobre o amor de Deus para com o seu povo e a resposta da sua noiva. Só que conversando umas coisas com o pastor Iverson, ele falou bem assim para mim: Karina, noiva só é noiva se ela estiver pronta. Senão ela é igreja. E eu fiquei pensando quando ele falou aquilo, e eu falei: uau, Deus, noiva só é noiva se ela estiver pronta. Você só é noiva se você estiver preparada, adornada. Um pacto havia sido feito e Deus tinha sido fiel. Porém Israel, assim como Gomer, era uma nação adúltera e infiel, que rejeitou o amor de Deus e procurava falsos deuses. Deus dá uma palavra para o povo se arrepender e denuncia o pecado de Israel, para deixar os seus amantes e retornar a Deus. Assim como Gomer era uma mulher adúltera e infiel, que rejeitava o amor de Oséias e procurava outros homens, assim Israel rejeitava o amor de Deus. Assim Israel procurava outros deuses. Gomer abandonou Oséias para viver sua vida de luxúria. Luxúria fala de um prazer carnal. Luxúria tem como foco agradar a si mesmo. Ela não pensa nas consequências. Trata-se de posse, de ganância. Deus diz que Israel buscava seus amantes em troca de azeite, de riqueza. Mas eu quero te dizer que a verdadeira riqueza não é dinheiro, não é fama, não é prazer. A verdadeira riqueza é ter o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a maior riqueza que você pode conquistar. Deus diz que Israel buscava seus amantes em troca de tantas coisas. E eu quero perguntar para você hoje: aonde você tem buscado a sua riqueza? Eles se esqueceram que tudo que eles tinham era Deus que tinha dado. Mas eles ofereciam sacrifícios a Baal, acreditando que fosse seu amante que tinha dado as riquezas a Israel. Quantas vezes nós damos créditos à força do nosso braço, à nossa influência, à nossa inteligência,
a nossa capacidade e esquecemos que é tudo o Senhor que faz. Que nós não podemos nada. Que sem Ele nós não somos nada. Quantas vezes lutamos com a força dos nossos braços, se achamos tão autossuficientes, tão capazes. Esquecemos de confiar Ele. Gomer, Israel, não aguentava ficar longe dos seus amantes e do seu prazer, da sua velha vida. Oséias buscava ela, redimia, trazia para casa, viviam aquela reconciliação. Mas Gomer não aguentava, ela voltava aos seus amantes, ela voltava àquela vida de prazer. Deus buscava Israel, resgatava eles, mas eles voltavam àqueles deuses. Eles não conseguiam permanecer a um único Deus. Mesmo em meio à imoralidade do seu povo, Deus se mostra misericordioso. Oferece-lhe a esperança e o seu amor. E mostra que o arrependimento traria suas bênçãos. Deus está dizendo simplesmente, arrependa-se. E eu quero dizer para você que arrependimento não é remorso. Você precisa primeiro reconhecer que você está errado, que você está pecando. Você precisa entrar ali, diante de Deus, reconhecer, se arrepender e abandonar. Você precisa abandonar as velhas práticas. Arrependimento é isso, eu mudar aquela velha conduta, eu largar tudo, eu dizer, Deus, realmente eu estou errada, Deus, realmente eu estou pecando, eu estou quebrando um princípio, eu estou quebrando uma aliança, e eu quero abandonar isso, não pela sua força, porque nós não conseguimos sozinhos mesmo, mas pela força de Deus, pela força do Espírito, o poder dele sobre as nossas fraquezas, o poder dele sobre as nossas áreas de limitação. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque é o poder dele sobre nós. É o poder dele sobre as suas fraquezas. Oséias representa simplesmente o amor de Deus. Mesmo neste momento de pecado, ele está disposto a se entregar, a voltar a ser o marido, o Deus da vida deles, a resgatar. Isso se concretiza quando ele envia Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador. E hoje nós não vivemos diferente. Essa história de Oséias e Gomer nos representa. Infelizmente, é como nós temos vivido muitas vezes. Temos vivido um tempo onde muitos têm se esquecido que o que tem é Deus que tem dado. Está tão tomado pelo prazer da carne, pela luxúria, que prefere viver nos braços do amante, flertando com o mundo, flertando com o pecado, negociando os princípios do reino, aquilo que é eterno, aquilo que é imutável, deixando os seus desejos lhe dominar, esquecendo que tem um marido e que precisa ser fiel a ele. Você precisa ser fiel a Ele até o fim. Ele diz, aquele que for fiel até o fim. Você precisa ser fiel até o fim. Não fique negociando os valores com o mundo. Não traga o mundo para a tua casa. Não traga o mundo para a vida dos teus filhos. Não traga o mundo para o teu casamento. Não negocie com esse amante maldito que quer te matar, que quer te destruir. Não permita. Diga não a ele, diga não a toda sedução, todo encanto. E eu quero ler com você Tiago, quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 4. E eu vou ler do 1 ao 10. Aleluia. Está na versão King James. Amém? De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós?
De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Eu vou enfatizar aqui. De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegui obter o que desejais. Viver a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com motivação errada. Pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que forte o 4. Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com os ciúmes dos seus? Quero dizer assim que aqui esses ciúmes não é essa manipulação que o ser humano sente, mas é o cuidado que você é dele. Todavia, Ele nos dá graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Quando estamos prestando mais atenção às coisas do mundo do que é de Deus, Ele nos considera como uma mulher infiel, que está tendo um caso de um amor ilícito com o mundo, quebrando seus votos matrimoniais com Ele, e não permanecendo fiel a Ele. Deus às vezes precisa remover as coisas das nossas vidas, quando percebe que elas estão nos afastando de Deus. Sabe aquela pessoa que de repente saiu da sua vida? Sabe aquela coisa que de repente acabou? Quem sabe você está lutando pelaquilo e nem foi o diabo, foi Deus. Não há nada de errado em desejar uma vida prazerosa. Deus, Ele nos dá boas dádivas. Não é pecado você querer ter uma boa vida. Não é pecado você querer ter um bom carro. Não é pecado você querer ter boas roupas, sair para comer em bons lugares. Não é pecado. Mas ter amizade com o mundo envolve buscar prazer à custa de outros. Mas ter amizade com o mundo envolve buscar prazer à custa de outros. À custa muitas vezes do seu casamento, muitas vezes à custa dos seus filhos, muitas vezes à custa da obediência a Deus, muitas vezes à custa do seu chamado. Precisamos neste tempo lutar contra esses prazeres, lutar contra essas seduções, lutar contra essas paixões. Assim como Gomer, que perdeu seu interesse por Oséias e partiu em busca de outros amantes, nós também podemos perder nosso interesse pelo relacionamento com Deus e ir em busca da nossa cobiça, em busca do dinheiro, do sexo ilícito, da liberdade. Só busca a liberdade quem está preso, porque aquele que o Senhor libertou verdadeiramente é livre. Se você é livre, você não fica buscando liberdade. Tudo é meu, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu não preciso dessa falsa liberdade que o mundo está me oferecendo. Eu sou livre. Eu sou livre.
porque Ele me libertou. Aqueles que o Senhor libertou, verdadeiramente és livre. O prazer que nos impede de agradar a Deus é pecado. Será que você se esqueceu de Deus e tornou-se infiel? Será que você está buscando seus amantes e negando sua aliança? Não deixe a prosperidade diminuir o seu amor por Deus, ou o sucesso cegá-lo para a sua necessidade. Você sem Deus é nada. Você sem Deus é nada. Nada. Quantas pessoas ricas estão morrendo? O que adiantou o dinheiro? O que adiantou? O que adiantou a fama? O que adiantou o prazer? O que adiantou tudo aquilo? O que adiantou diante do Covid? Não adiantou nada. O pobre e o rico estão indo para o mesmo lugar. Cuidado com a obsessão. Eu quero, eu preciso. Nosso Pai sempre se preocupa em nos dar do melhor, mas o mais saudável. Mas nem sempre é aquilo que esperamos. Nem sempre. A palavra adúltero significa desleais e infiéis. Quando nós temos sido infiéis, desleais a Deus, negociando os princípios, quebrando a aliança. Tiago aqui está enfatizando o grave erro das pessoas que dizem amar a Deus, mas no seu dia a dia, no seu relacionamento, nos seus negócios, demonstram amar mais o mundo. O diabo, o amante, começa a dar alimento para a nossa cobiça, para os nossos desejos, para as nossas paixões, para as nossas invejas. Ele vai te enrolando, usa até a palavra, começa a falar meio gospel. Aí, a gente que não tem aquele costume de ler a Bíblia, não conhece, é enganado, é seduzido. Começa com aqueles jargãozinho gospel. Tudo aquilo que eu tenho orado é o Senhor que está dando, porque eu orei. E Ele diz, tudo aquilo que pedi em meu nome, receberei. Se for da vontade dEle. Se for da vontade dEle. Cuidado. Você pode estar achando que está pedindo a Deus e não está. Você pode estar achando que está construindo as suas orações a Deus e não está. Baseado em que você está construindo as suas orações? Em seus desejos, em sua cobiça? Isso é idolatria. A idolatria, cuidado com ela, porque ela vai se infiltrando na sua vida, na sua casa, de uma maneira tão sorrateira, tão vagarosa, até que muitas delas sejam consideradas como coisas normais, comum, não tem nada a ver. Cuidado para você não achar normal aquilo que é profano, aquilo que é imundo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, igreja do século 21. Cuidado para você não achar que é tudo normal, que não tem nada a ver. Por favor, não toque de uma maneira profana naquilo que é santo. A idolatria é tudo aquilo que se opõe à frente de Deus. Se o teu trabalho, se o seu carro, se a sua família, se os seus filhos, se os seus bens, se o seu corpo está na frente de Deus, isso é idolatria. Quantas pessoas têm investido tanto tempo, tanto dinheiro no seu corpo? Um dia eu e a Anis estava na academia. A professora falou bem assim: tem gente que vem 3 vezes por dia malhar. Eu fiquei, mas se levanta se arrastando o corpo, você vai malhar hoje. Tem pessoas que vai 3 vezes no dia malhar, se idolatra, levanta de madrugada, vai para academia, malha, que é um corpo tão delineado ao padrão do mundo. Se investir metade desse tempo, não
valores. Tudo que eu amo, tudo que eu me apego mais do que a Deus, tudo que me faz esquecer dEle, ou não dedicar a minha vida a Ele, como deveria, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Idolatria é apego exagerado a algo ou a alguém. Isso aqui é tão comum no nosso meio. Quando a gente fala de idolatria, a gente já quer acabar com as estátuas dos católicos, né? Aquela coisa. Que também é pecado. Há um só mediador entre Deus e nós, e esse se chama Jesus Cristo. Não há outro mediador. Não há. Mas também aquele pregador que você idolatra. Tem pessoas que não faz nada sem certo tipo de pessoa dar o aval ali, não consegue ouvir Deus. Isso também é idolatria. Aquele cantor gospel também é idolatria. Colossenses 3:5 diz assim: sendo assim, Colossenses 3:5, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, as vontades más, a ganância, que também é idolatria. Ganância também é idolatria. Nós precisamos matar a idolatria. Nós não podemos negociar com esse prazer. Precisamos fazer morrer a imoralidade sexual. Precisamos matar as paixões, a impureza, as vontades más, matar a ganância. Lembra de Ofni e Finéias? Começa a falar ali em 1 Samuel, acho que é 3. 2 filhos de um sacerdote, o sacerdote Eli, homens irreverentes, acostumado com a presença, acostumado de estar no templo, acostumado de servir. Pelo amor de Deus, não se acostuma com a presença, não se acostuma de estar aqui. Quando eu penso em Ofni e Finéias, eu já penso em uma irreverência, num desleixo diante daquilo que é santo. Ofni e Finéias, eles se prostituíam com as mulheres do templo. Eles se prostituíam. Eles comiam aquelas carnes que eram oferecidas a Deus. Cuidado para você não roubar a glória para você. Cuidado para você não fazer discípulos para você. Cuidado. Um dia eu estava no aniversário do Pedro ali, aniversário não, era um café que eu fiz para os meninos. Estavam os filhos dos crentes e os dos não crentes ali. E eu falei assim, vamos ficar agora tranquilinhos para a gente orar. E me deu uma tristeza, sabe por quê? Porque aquelas crianças que não têm costume com a presença, com a glória, elas ficaram quietinhas, abaixaram a cabecinha e ficaram assim com a mãozinha, e os nossos filhos lá fervendo, acostumado, quantas vezes estamos tão acostumados e perdemos a reverência. E aí eu já falei daquele jeito pentecostal, respeito, nós vamos orar. Respeito, você está na presença de Deus. Respeito, isso aqui é de Deus. O altar é de Deus, os instrumentos é de Deus, a obra é de Deus, os crentes é de Deus, não são seus. Cuidado, os filhos, com a irreverência. Cuidado para se acostumar com essa presença. O pai ali, Eli, fala que ele estava sem visão.
sem direção. Sabia do que seus filhos faziam, mas não fazia nada. Cuidado, pais, com sua omissão. Cuidado com a vista grossa. Para o filho dos outros é uma medida, para o seu filho não tem medida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pais, discipule o coração dos seus filhos. Fale para eles que isso é pecado. Por favor, pai, se levante neste tempo. Se levante, homens guerreiros, sacerdotes dos seus lares. Não faça vista grossa com o pecado, por favor, por favor. Discipule o coração dos seus filhos. Fala para ele. Isso é errado. Nós não acreditamos nisso. Nós não temos essa prática. Isso é imoral. Por favor, pai. Por favor. Mas dê o exemplo. Não apenas cobre. Porque as suas práticas gritam diante dos seus filhos. Cuidado, mãe. Você que encobre os pecados dos seus filhos. Você que ajuda a manipular o pai. A manipular uma situação. Cuidado, porque a consequência virá. Você vê seu filho mentindo, sendo irreverente com as coisas de Deus e não faz nada. Eu quero só dizer uma coisa, você está ajudando eles a irem para o inferno. Porque tudo começa na nossa casa. Deus nos fez voltar para casa para rever alguns conceitos. Deus te fez voltar para casa, trabalhar em casa, para ficar mais perto dos seus filhos. Para ver o que eles fazem o dia inteiro. Mas quem sabe, né? Eles só estão gritando aquilo que você pensa. Ou vive no secreto. Um dia, quero contar essa história para vocês. Pedro, eu deveria ter uns 3 anos e meio, 4 anos. E eu trabalhava, aquela correria. E eu deixava ele ali interagindo com a professora Marli. E era a professora Sandra. E um dia eu cheguei buscar o Pedro. Elas duas vieram me abordar na porta. Ai, meu Deus do céu, já falei. Pedro bateu em alguém, alguma coisa aconteceu. Aí as duas com um jeitinho, assim, começaram a me falar. Mãe, Pedro nos contou uma história. E eu já me armei ali, né? Falei, que história? Então, que o tio Bruno batia nas perninhas dele e a perninha estava doendo. Irmãs, quando elas começaram a falar aquilo, eu falei, não, isso é mentira. Porque faz dias que ele não vê o meu irmão. Eu falei, olha, faz dias mesmo que ele não vê o meu irmão. Meu irmão vivia naquela vida louca, a gente passava meses sem se ver. E elas assim, acharam, assim, deram a entender, parece que eu estava encobrindo aquilo. Eu entrei no carro com tanta vergonha, que eu fiz uma coisa até sem pensar. Não façam isso, por favor, porque eu poderia ter causado um trauma no Pedro. Ele entrou dentro do carro e eu falei assim, Pedro, você mentiu. E quem mente é filho do diabo. E eu falei, eu não posso nem te corrigir agora, porque eu estou irada com você. Gente, eu tremia. Cheguei em casa. Não façam isso, por favor. Hoje eu não faria isso. Não sei. Subi com ele. E ele assustadinho me olhando. Liguei o computador dele. Digitei lá. Imagens do inferno. Terrível, olha só. Não fazem isso. A criança de quase, eu acho que ele tinha uns 4 anos, 3 anos e meio. Falei, senta aqui. Você vê eu mentindo, Pedro? Você vê teu pai mentindo, Pedro? Eu já não te falei que mentira é coisa do diabo, que quem mente é filho do diabo, Pedro. Você quer ir para esse lugar aqui, Pedro? E eu fazia ele olhar. E você quer ir para esse lugar aqui, Pedro? E ele, não.
Eu falei, você é filho desse aqui, Pedro. Eu mostrava o diabo na tela do computador para ele. Eu falei, você é filho desse aqui, Pedro. E ele, não. Eu falei, então não minta. Então não tem essa prática na sua vida, Pedro. E comecei a falar para ele, e isso eu repito, acho que há 12 anos que eu falo isso para ele, salvação é individual. A mamãe e o papai jamais vai te salvar. Jesus Cristo é o teu Salvador. Eu te ensino no caminho, com o meu exemplo. Mas eu não posso te salvar, Pedro. Eu estou ensinando você a verdade. Eu tenho tentado dar bom exemplo para você. Mas um dia você vai escolher para onde você vai. Deus, Ele te dá esse livre-arbítrio de você escolher. Você não vai agarrar na perninha da mamãe e dizer, eu também vou. Não é assim a salvação. É Jesus Cristo que te salva. E a porta é bem estreita, a porta é bem apertada. Irmãos, eu falo isso quase todo dia para eles. Eu fico enfatizando aquilo para eles quase todos os dias. Eu falo mais sobre o inferno para eles do que sobre o céu. Eu falo, olha, lá é assim, assim. Se você fazer assim, assim, você vai para o inferno. Ame Jesus, tema a Deus. A gente escutando aqueles áudios do temor, eu ia lá e pregava para ele. Eu faço uma mesa todos os dias na minha casa para discipular o coração do Pedro e do Joaquim. Todos os dias eu tiro aquela tanto de comida nas vasilhinhas. Ele fica, mãe, não precisa. Eu falei, precisa porque você precisa do meu melhor, porque isso aqui não é para as visitas, isso aqui é para vocês. As pessoas que estão na minha casa sabem disso, que eu não estou mentindo. E ali eu tento mostrar o amor de Deus através das minhas ações, através das minhas reações. Erro bastante, mas tenho tentado. Falo para ele, vou todos os dias orando naquele carro, todo dia. Deus, guarda a mente, guarda o coração do Pedro, que ele não escandalize o seu nome, que ele não envergonhe o seu nome naquela escola, que ele seja quem ele é realmente aqui em casa, que ele seja lá. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua parte, pai. Porque se o seu filho se perder, Deus não vai requerer aquilo de você. Então faça a sua parte. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Sexta-feira passada, a pastora Elisa foi demais aqui, denunciando o reinado de Mamon, o domínio dele. Esse dominador maldito, esse amante maldito que quer roubar os corações. Mas eu quero te dizer, se você está casada com Deus, você precisa ser fiel a Ele. Em tempo bom, em tempo ruim. Porque a gente meio que vê quando as pessoas começam a passar uns negócios assim, elas começam a negociar uns valores, né? Quando nós apegamos ao dinheiro com exagero, ou nos deixamos dominar pela vontade excessiva de enriquecer, tiramos Deus do foco de nossas vidas completamente. Cuidado com o orgulho. O orgulho é um amante que nos torna egocêntricos e nos leva a concluir que merecemos tudo que possamos ver, tocar ou imaginar. Pessoas que se endividam para consumir. Segunda-feira, recebi uma mensagem: Cá, tem um sofá aí para eu deitar? Vou passar em Curitiba e meu voo só é 5 da manhã. Aí eu falei, com certeza, pode vir. Comecei a conversar com uma amiga minha. Ela chegou tarde ali, mas a gente foi jantar, começamos a conversar. E eu, tava... E daí, o casamento? Fazia dias que eu não via ela. Ela falou, então, a gente se separou, menina. Pessoa, dinheiro, status bom, E começou ali. E eu falei, Deus, e agora? Ela começou a falar do coração dela. E eu e Denilson ali já se armamos também, combatendo com a palavra.
Mas sabe o que me chamou a atenção? Foi quando ela disse assim, cadê? Eu olhei no cartão de crédito dele. Ele está com 120 mil de dívidas depois que a gente se divorciou, acho que a gente se separou. Eu não consigo nem imaginar isso, né? Porque a minha realidade é outra. 120 mil. Sabe o que ele comprou? Roupa, acessório, relógio, calçado. Aí eu falei assim, isso aqui é papo de mulher, né? Porque é difícil você ver um homem que gasta tanto em roupa, calçado. Aí eu comecei a falar para ela, eu falei assim, amiga, mas ele é orgulhoso? Ela falou, é. Eu falei, e o Denilson já entendeu. Eu comecei a explicar para ela de uma maneira bem gostosa, leve. E eu comecei a dizer, porque ele é o Deus dele. Ele no mínimo tem problema de autoestima e precisa colocar roupas bonitas, precisa de uma aparência para mostrar que está bem. Isso é a fuga dele. Então cuidado com as suas dívidas, com o seu excesso. Essa fuga que você vê nas compras, no consumismo. Cuidado. O orgulho cria apetites gananciosos por muitas coisas. Coisas superiores àquelas que necessitamos. Nós podemos ser libertos dos nossos desejos egocêntricos, humilhando-nos diante de Deus, entendendo que tudo que precisamos é da sua aprovação. Tudo que você precisa é ser aprovado por Deus. Você não precisa ser aprovado pelo mundo. Você não precisa andar no padrão do mundo para ser aceito, não. Você precisa ser aceito pelo Senhor, pelos céus. É só aqui que você precisa ser aceito. Então não mude o teu padrão, aquilo que é eterno, para ser aceito em ambiente nenhum, por favor. Quando o Espírito Santo nos enche, vemos que as atrações, os amantes sedutores do mundo, são apenas substitutos insignificantes diante do que Deus tem a nos oferecer. O diabo, ele quer te conquistar. Ele quer ter um caso com você. Cuidados com os pensamentos, você merece. Só você sabe o quanto isso te fará feliz. Você lutou tanto para conquistar isso. Irmãos, por favor, não busque ser feliz. Busque ser alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito. Felicidade vem por coisas, por momento. Mas alegria não. Alegria é um fruto do Espírito. Busque essa alegria. Se satisfazer nessa alegria, não andar feliz. Por favor. Não permita que Satanás te seduza. Não caia nos seus encantos. Não tenha um caso de amor com o mundo. Não quebre aliança com Deus pelos seus prazeres, porque isso é adultério. Isso é adultério. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. A partir de hoje, troque o seu desejo de pecar pelo desejo de experimentar a pureza de Deus. A única maneira eficaz de resistirmos às artimanhas do diabo, assim como os desejos e as paixões da nossa própria carne, é rendendo-nos incondicionalmente ao Senhor em plena devoção. Irmãos, é por inteiro, você precisa se render por inteiro, sem limites diante de Deus, em Deus. Não existe mais ou menos com Deus. Meu pai sempre dizia, mais ou menos é menos, Karina. Então a sua resposta é negativa, é isso? Mais ou menos, pai. Com Deus não, é sim ou não. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então é tudo ou nada, não tem meio termo. Em cima do muro é do inimigo. Então eu sirvo ou não sirvo? Eu vivo ou não vivo? É assim. 1 Pedro 5, 8, 9, eu estou terminando. Diz assim, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha só o 9a diz assim, resistindo-lhe
permanecendo firmes na fé, resistindo-lhe, permanecendo firmes na fé. Fé é o quê? Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera, daquilo que você crê. Mesmo sem ver, permaneça firme em Deus. Ao atendermos o chamado de Deus e dele nos aproximar com sinceridade, seremos recompensados com seus braços acolhedor e sua presença poderosa em nossas vidas. Ainda existe esperança para os que se voltam para Deus. Nenhuma lealdade, realização ou honra pode se comparar ao amor a Ele. Volte-se para o Senhor enquanto o convite ainda está de pé. Não importa o quanto você tenha se desviado, Deus sempre está disposto a perdoar. Deus está nos dando uma oportunidade. Está lá como Oséias resgatando Gomer. Deus resgatando Israel. Oferecendo o seu perdão, o seu amor. É isso que Deus está fazendo nesta noite. Ele está com braços abertos, dizendo: Gomer, eu te quero de volta, eu te perdoo. Faça uma nova aliança. Se submeta à vontade dEle. Comprometa a sua vida com Ele, com o seu controle. Esteja disposta a segui-lo. Esteja disposta a segui-lo. Como eu falei, não é na sua força, é na força dEle. O verdadeiro arrependimento, ele abre caminho para um recomeço. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, a um novo recomeço. Hoje Deus está te resgatando dos braços do amante. Ele está oferecendo o seu amor, simplesmente o amor. E eu quero te convidar você para ficar de pé. Lance nos pés dele todos os ídolos do seu coração. Espírito Santo, agora, Pai, ministra no coração desse homem, dessa mulher. Se há algum ídolo no seu coração, se há algum desejo, se há alguma sedução, mostra, Espírito Santo, mostra. Traga ao coração desse homem, ao coração dessa mulher, Pai. Mostra para ele se a aliança se quebrou no meio do caminho. Se ele olhou para as coisas do mundo e esqueceu do Senhor. Se ele buscou fazer as coisas com a força do seu braço. Esqueceu que depende totalmente do Senhor. Tem pessoas aqui que estão cansadas, sobrecarregadas. Mas Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Quem coloca jugo pesado em você é Satanás. O jugo dele é suave. É suave. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, ouvir as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia. Cante isso. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quem sabe no meio da caminhada Quero voltar. você perdeu o primeiro amor, mas o Senhor está te convidando a voltar a esse primeiro amor. Ao primeiro amor. Quem sabe aquilo que era pecado para você hoje já não é mais. Quem sabe você se acostumou com o prazer do mundo,
Mas o Senhor está te convidando a voltar ao primeiro amor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Aleluia. Eu quero voltar. Nós queremos, Senhor, ao primeiro. Eu quero voltar a Deus. Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependeis e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossas euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É onde nós devemos estar, embaixo da mão do Senhor. É onde nós devemos nos humilhar. Não podemos estar humilhados pelo pecado, pelo peso do pecado, mas precisamos estar humilhados embaixo das mãos do Onipotente, aonde o inimigo não toca. Se esconda na sombra do Onipotente. Por favor, que nessa noite você faça aqueles 3 passos. Eu reconheço, eu me arrependo e eu abandono. Amém? É isso que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. Com muito temor, que eu estou aqui nessa noite com meu coraçãozinho, tá? Porque foi tudo isso que o Senhor falou para mim nesse tempo. Que o seu coração seja envolvido de temor. Que você tema e trema diante de um Deus santo e poderoso. De um Pai de amor, mas de um Deus que é fogo consumidor. Amém? Aleluia.